A igreja só vai ser transformada no que ela deve ser se nós agirmos de uma única maneira, e eu vou explicar no final qual é essa maneira. Sejam todos muito bem-vindos ao Confraria Bíblica. Eu sou Matheus Ganga, aqui eu falo sobre escrituras sagradas. Se você tem interesse por esse assunto e é novo por aqui, eu te convido. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante para mais pessoas. Hoje eu vou falar sobre os grandes problemas que a igreja vem enfrentando dentro da internet, essa exposição que se transformou nos últimos tempos e quais são as correções que nós temos que fazer. A igreja só vai ser transformada no que ela deve ser se nós agirmos de uma única maneira, e eu vou explicar no final qual é essa maneira. Recentemente surgiu na internet um vídeo de uma pessoa que participou de um reality show e a música dela foi muito divulgada e muitas pessoas começaram a criticar ou apoiar o que ela estava falando. Ela denunciava a igreja, falava de problemas que a igreja realmente tem e não tem nada de errado dentro da música dela, na minha opinião. Mas existem vários problemas. Muitas pessoas têm usado esse tipo de acontecimento para poder crescer na internet. E esse é um tipo de canal evangélico que existe nos dias de hoje, que precisa mudar. Nós temos vários canais que são de fofoca e polêmica dita gospel. E ela tem atrapalhado muito o crescimento da internet. Esses canais, em nenhum momento, eles pregam a palavra de Deus e eles trazem uma aproximação das pessoas em um relacionamento com Deus. E todo tempo eles têm mostrado esse tipo de falha que realmente existe dentro da igreja e que precisa ser confrontado. Mas a maneira que eles fazem não traz nenhum benefício. Eu já gravei outro vídeo aqui em outro momento em que Jesus fala de quando se expulsa um demônio e não se faz nada naquele lugar, esse demônio vaga pelo mundo e quando ele volta ele acha a casa vazia e ele volta com mais 7 demônios e a situação daquela pessoa é pior do que a primeira. Qual é o benefício para a igreja de Cristo nesses canais e nesses vídeos que só apontam os erros? A mudança que deveria ser feita é apresentar melhor o evangelho para as pessoas, para que elas não caiam em nenhum engano como elas têm caído. Aparentemente, as pessoas acreditam que essas falhas das igrejas, elas começaram ontem. Só que na Bíblia Sagrada você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, o caso de Balaão, que era um profeta que profetizava a troco de dinheiro. Quando você olha para o Novo Testamento em Atos, Simão, o mago, se aproxima dos apóstolos. Quando ele vê que o Espírito Santo desce, ele fala: e põe a mão sobre mim, para que o Espírito Santo venha sobre mim, e ele ganharia dinheiro em cima dos milagres e profecias, em tudo que ele faria com o poder do Espírito Santo. Isso não é novo, isso já acontecia, isso está dentro da Bíblia Sagrada, quem conhece sabe. Esse é o primeiro problema que a internet tem causado para as igrejas. O segundo são de pessoas que estão dentro da igreja fazendo coisas erradas. Existem vários falsos profetas dentro da internet, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube e em vários lugares. O exemplo deles é um canal de um pastor que tem mais de 20 milhões de inscritos. Todo dia ele abre lives, mais de uma, e ele tem um hábito de convidar as pessoas para se inscrever no canal dele e diz que automaticamente o nome da pessoa vai para um livro de oração e que ele vai orar para que a pessoa seja plena na terra, que ela seja feliz e não tenha nenhum tipo de problema. E aqui eu coloco um desafio. Se você viu em algum lugar da Bíblia o versículo venha para Jesus e seja feliz, comente aqui embaixo. Não existe essa promessa dentro da Bíblia Sagrada. Agora, por que 20 milhões de pessoas estão inscritas nesse canal? Porque nós não conhecemos o Evangelho e porque a gente quer o nosso próprio benefício. Simples assim. Agora, a única maneira de transformar a igreja para que ela seja o que ela foi chamada para ser é que cada pessoa que tem um chamado se posicione no lugar que ela tem que se posicionar e trabalhe. A igreja local é onde vai ser feita a grande transformação por pessoas que têm um chamado e que trabalhem da forma correta. Em Efésios, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para preparar os santos para a obra do ministério. Então aqui ele está dizendo o seguinte: você tem um chamado, você é evangelista, é pastor, então a sua função é capacitar a igreja inteira para ser santa e trabalhar na obra do ministério. Essa é a função. Não é destruir outros lugares, é construir junto com outras pessoas. É mostrar para a pessoa qual é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho, como diz o Tim Keller, ele é uma boa notícia, o próprio nome diz, ele não é um bom conselho. E quando essa boa notícia chega na pessoa, ela causa transformação. Ela muda a pessoa, e aí sim a pessoa vai se comportar de maneira diferente. O Tim Keller fala que as pessoas confundem muito o evangelho com os efeitos do evangelho. Porque quando ele é pregado na vida da pessoa, ela é transformada e ela passa a agir de maneira diferente,
E aí sim ela vai fazer o que Jesus chamou para fazer, que é o que está nessa música dessa moça. É fazer o bem, é tentar ajudar as pessoas. Tudo isso vai ser feito como efeito do evangelho, não o próprio evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. Não é. Não se engane que isso não é evangelho. O evangelho causa transformação. Ele não é um ato. Ele é uma notícia de que Jesus fez por nós, derramou seu sangue para nos salvar, e isso nos causa gratidão, constrangimento, arrependimento e transformação. E aí o texto segue falando o seguinte: para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Quem para na frente do YouTube, clica no botão porque quer ser abençoado por um profeta que ela não conhece, é criança. Adulto que conhece a palavra de Deus não deveria fazer isso. Quem faz isso? 20 milhões de pessoas clicaram nesse botão e estão seguindo essa pessoa porque ele fez uma promessa vazia para elas e elas acreditaram porque elas são crianças. É criança que acredita nisso. Ele está convidando para que nós ajudemos as pessoas a alcançarem a maturidade, e é isso que vai transformar a igreja, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4. Nós precisamos concentrar nossas forças, a maior parte do nosso tempo, em entender o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito, só que muitas pessoas, além de não conhecerem ele, estão se distraindo com polêmica, com fofoca, com falsas promessas. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer. Quem não conhece a Bíblia Sagrada é levada por qualquer vento de doutrina. E nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança dele, transformados pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para nos salvar, nos regenerar e nos colocar na direção correta. E é para isso que eu convido as pessoas que têm um chamado a fazer algo diferente na sua igreja local. Aproxime-se dos seus líderes, aproxime-se das pessoas que estão ao seu redor, tente ajudá-las a serem transformadas. Essa deve ser a nossa missão em todo momento dentro da igreja. Nós temos que ter boa vontade de fazer a obra que Deus nos chamou e ajudar no cumprimento do plano dele. Se você veio até aqui, gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.